Desde o princípio, o ser humano busca por algo maior. Olhamos para o céu, para a história e para dentro de nós mesmos, procurando respostas, conforto e luz. Seja bem-vindos ao canal Caminhos da Fé, Narrativas Sagradas. Aqui não contamos apenas histórias, nós revivemos jornadas. Dos desertos escaldantes onde profetas caminharam, aos momentos silenciosos de oração que mudaram o destino de nações. Neste canal você encontrará a vida dos grandes heróis e heroínas da fé, parábolas que atravessaram milênios, reflexões sobre o sagrado que habita em cada um de nós. Este é um espaço de paz em meio ao ruído do mundo, um lugar para renovar a esperança e fortalecer o espírito. Eu convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se e caminhe conosco. Caminhos da Fé, onde cada história é um encontro com o divino. A fundação do mundo, do caos à terra fértil. Nesta parte, Deus organizou o caos, cria a luz, os céus e prepara a terra seca com vegetação. Antes que o tempo começasse a ser contado, existia apenas o silêncio e uma vastidão vazia. A terra era um caos sem forma, um abismo profundo envolto em trevas absolutas. Não havia contornos, nem luz, nem vida. No entanto, pairando sobre essa imensidão líquida e escura, o Espírito de Deus se movia, uma presença vibrante e potente, aguardando o momento de agir. Então, o silêncio foi rompido pela voz do Criador. Com uma ordem simples, mas de poder infinito, Deus disse: haja luz. Instantaneamente, a escuridão foi perfurada por uma radiância pura. A energia explodiu no vazio. Deus contemplou sua primeira obra, viu que a luz era boa e, com um gesto deliberado, separou-a das trevas. A claridade ele chamou dia e a escuridão noite. Assim, com o primeiro ciclo de tarde e manhã, completou-se o primeiro dia. No segundo dia, a atenção divina voltou-se para as águas tumultuosas que preenchiam o caos. Deus ordenou que surgisse um firmamento, uma vasta expansão para criar espaço no meio da desordem líquida. E assim aconteceu. Uma abóboda azul se formou, uma barreira colossal que empurrou para cima as águas celestiais e conteve as águas terrenas abaixo. A esse novo espaço vasto e aberto, Deus chamou céu. O terceiro dia trouxe a definição da paisagem. Olhando para as águas que cobriam o mundo abaixo do céu, Deus comandou: ajuntem-se num só lugar e apareça a parte seca. Em uma convulsão monumental, continentes se ergueram das profundezas e os oceanos foram delimitados aos seus leitos. A parte seca, Deus chamou terra, e ao conjunto das águas, mares. Vendo a terra nua e marrom, Deus ordenou que ela se vestisse de vida. Em resposta, o solo brotou em um tapete verdejante, plantas de todos os tipos, ervas que dão sementes e árvores robustas carregadas de frutos, cada uma com a capacidade milagrosa de perpetuar sua própria espécie. A terra agora tinha cor, aroma e promessa de sustento. O espetáculo dos céus e das águas, o preenchimento. Aqui, Deus cria os marcadores do tempo, astros, e a primeira explosão de vida senciente nos mares e nos céus. No quarto dia, Deus olhou para o firmamento vazio que havia criado e decidiu preenchê-lo com marcadores de tempo e luz. Ele disse: haja luminares no firmamento. E o céu se acendeu. Ele criou os dois grandes governantes celestes, o Sol, glorioso e maior, para presidir o dia com seu calor, e a Lua, menor e suave, para governar a noite. Como um toque final de majestade, ele espalhou a poeira de estrelas pela vastidão escura. Eles serviriam como relógios cósmicos, marcando estações, dias e anos, separando permanentemente a luz das trevas. O quinto dia marcou a chegada do movimento e do som. Deus ordenou que as águas, até então silenciosas, fervilhassem de criaturas vivas e que os céus se enchessem de voos. Das profundezas surgiram os grandes animais marinhos e cardumes inumeráveis, enquanto os ares foram tomados pelo bater de asas e pelos cantos de todas as espécies de aves. Satisfeito com essa explosão de vida, Deus abençoou suas criaturas pela primeira vez, dizendo:
Sejam férteis e multipliquem-se, encham os mares e a terra. A coroa da criação, a vida terrestre e a humanidade. O momento final, onde surgem os animais terrestres e a obra-prima da criação, o ser humano. No sexto dia, o palco estava pronto para os seus habitantes finais. Deus ordenou à terra que produzisse seres vivos, animais selvagens de todas as formas, rebanhos domésticos e todas as pequenas criaturas que se movem rente ao chão. Florestas e campos se encheram de vida animal. Então, houve uma pausa solene. O ápice da criação estava por vir. Deus deliberou consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, em um ato distinto de todos os outros, Deus criou a humanidade como um reflexo de si mesmo. Criou o homem e a mulher, dotando-os de uma dignidade única. Ele os abençoou e lhes entregou a responsabilidade sobre o mundo recém-criado. Deveriam povoar a terra, cuidar dela e exercer domínio benevolente sobre os peixes, as aves e todos os animais. Como presente final, Deus ofereceu a abundância das plantas e frutos como alimento para os humanos e para todas as criaturas que tinham fôlego de vida. Ao final do sexto dia, o Criador contemplou toda a sua obra. Dos vastos céus estrelados à menor criatura terrestre, tudo estava em perfeita harmonia, funcionando exatamente como planejado. A sinfonia da criação estava completa, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. O sopro sagrado. E assim, a grande sinfonia da criação foi concluída. Céus e terra, repletos de vida e propósito. No sétimo dia, Deus contemplou sua obra. Não havia cansaço, mas sim plenitude. E ali ele descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, separando-o como um tempo sagrado de paz. Mas vamos olhar mais de perto. Vamos voltar ao momento em que a terra ainda era um campo virgem. Ainda não havia arbustos nem chuva caía do céu. Uma neblina misteriosa subia da terra, regando silenciosamente a superfície. Faltava algo. Faltava alguém para cuidar do solo. Então, o Senhor Deus, como um oleiro divino, inclinou-se sobre o solo. Ele tomou o pó da terra, a matéria mais humilde, e formou o homem. Mas aquele corpo era apenas uma casca, até que Deus fez o impensável. Ele soprou em suas narinas. O próprio fôlego de vida do Criador entrou no homem. E naquele instante, a poeira ganhou alma. O homem tornou-se um ser vivente. O Jardim das Delícias. Para este novo filho, Deus preparou um lar. No leste, ele plantou o Jardim do Éden. Imagine um lugar onde a beleza não tinha defeitos. Árvores agradáveis aos olhos e frutos deliciosos brotavam do chão. No centro de tudo, duas árvores especiais se erguiam: a árvore da vida e a misteriosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio caudaloso nascia no Éden para regar o jardim, dividindo-se em 4 braços poderosos: o Pissom, rodeando terras de ouro puro e pedras preciosas, o Gion, o Tigre e o grande Éufrates. Era um lugar de abundância, e ali Deus colocou o homem, Adão, com uma missão nobre: cuidar e cultivar. A liberdade e o limite. Deus deu ao homem a liberdade suprema, mas com ela veio uma responsabilidade vital. O Senhor ordenou: você é livre, coma de qualquer árvore deste jardim, mas atenção, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A liberdade existia, mas a confiança precisava ser mantida. A busca pela companhia. A criação era boa, mas Deus notou a primeira coisa que não era boa. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus trouxe diante de Adão todas as feras do campo e as aves do céu. Adão olhou para cada uma, deu-lhes nomes, exercendo sua autoridade e sabedoria. Mas ao olhar para o leão, via a leoa. Ao olhar para a ave, via seu par. Em toda a criação não havia ninguém igual a Adão.
ninguém que olhasse em seus olhos e entendesse sua alma. O primeiro encontro. Então Deus agiu novamente. Ele fez cair um sono profundo sobre o homem. Enquanto Adão dormia, Deus, com mãos cirúrgicas, retirou uma de suas costelas e fechou a carne. Daquela costela, o Senhor moldou a mulher, não do pó, mas do próprio homem. E Deus a trouxe até ele. Quando Adão acordou e seus olhos encontraram os dela, a solidão desapareceu para sempre. Foi ali que a primeira poesia da história foi declamada. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eles estavam nus, homem e mulher, em perfeita inocência. Sem culpa, sem medo, sem vergonha. Apenas a pureza de dois seres unidos pelo Criador. Assim foi estabelecida a família e a vida no paraíso. Mas a árvore do conhecimento ainda estava lá, no meio do jardim. E uma escolha precisaria ser feita. A sombra no jardim e a perda do paraíso. No jardim perfeito, onde a harmonia imperava, surgiu uma presença dissonante. A serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, aproximou-se da mulher com uma pergunta carregada de dúvida. Ela disse: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" A mulher, conhecedora da ordem divina, respondeu à serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão." A serpente, contudo, lançou a semente da desconfiança. "Certamente não morrerão", afirmou ela com ousadia. "Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal." Aquelas palavras despertaram um novo olhar na mulher. Ela contemplou a árvore proibida. Viu que o fruto parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, sobretudo, desejável para se obter discernimento. Seduzida pela promessa, tomou do fruto e comeu. Em seguida, deu-o também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Naquele instante, a inocência se quebrou. Os olhos dos dois se abriram, mas não para a glória, e sim para a vergonha. Perceberam que estavam nus. Num ato de desespero para cobrir sua vulnerabilidade, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao cair da tarde, quando a brisa suave soprava, ouviram o som inconfundível dos passos do Senhor Deus passeando pelo jardim. O que antes era motivo de alegria, agora trazia terror. O homem e sua mulher correram e esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem. "Onde está você?" Trêmulo, ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." Deus então confrontou a nova realidade. "Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer?" O homem, buscando justificar-se, apontou: "Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi." O Senhor Deus voltou-se então para a mulher: "Que foi que você fez?" E ela respondeu: "A serpente me enganou, e eu comi." Então, o julgamento divino foi proferido. Primeiro a serpente. Deus declarou: "Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." A mulher, ele anunciou as consequências de sua escolha. "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará." E ao homem, Deus sentenciou: "Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Diante da mortalidade recém-descoberta, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, reconhecendo que ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus, em um ato de misericórdia mesmo em meio ao juízo, fez roupas de pele e vestiu Adão e sua mulher. Contudo, a permanência no paraíso tornou-se impossível. Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Assim, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo difícil do qual fora tirado. E, depois de expulsar o homem, Deus colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, guardando para sempre o caminho da árvore da vida. E aqui terminamos a história, mas muitas outras virão pela frente. Obrigado por assistir. Continue conosco. As histórias do nosso canal, Caminhos da Fé, são narrativas sagradas criadas para fortalecer a sua fé e iluminar o seu caminho. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se, deixe seu like e junte-se a nós em mais uma jornada espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês.